Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática para Informática. Nesta aula 12, nós vamos ver a chegada de novos elementos no conjunto universo, que são os números negativos. Então vamos lá. Em todas as aulas até agora, nosso conjunto universo estava sempre reduzido aos elementos positivos, né, dos inteiros, e mais o zero. E o que nós tínhamos como problema? Tinha vários problemas, mas assim, um deles é que a subtração era aberta, ok? Estou dizendo, existiam outros problemas, mas com a chegada dos negativos, nós vamos resolver esse problema específico, que é a subtração ser aberta. Ou seja, nem sempre nós poderíamos fazer uma subtração, nem sempre. Então, nesta aula, nós vamos ver como fechar a subtração. E aí, subtração fechada significa que qualquer subtração pode ser realizada. Bom, então o nosso conjunto universo agora ampliou, chegam os negativos. E o que muda com a chegada desses inteiros negativos? Bom, muitas coisas. Nós vamos ver aqui o que muda. Mas vamos lá, relembrando isso aqui de uma aula passada, nós temos elemento neutro da adição, que é o zero, né? O elemento neutro, onde qualquer elemento, aqui representado por A, somado com zero, resulta no próprio elemento A. Ok. Então daí nós vamos ter uma nova propriedade. Todos os inteiros positivos possuem um elemento inverso. E o que é o elemento inverso? Aqui está formalmente a propriedade essa nova propriedade, elemento inverso. Então, todo elemento pode ser somado a um outro elemento e resulta no elemento neutro, que é o zero. Ou seja, para cada elemento eu posso encontrar um outro elemento. Nós vamos representar por menos A. Então, esse elemento menos A, né, esse inverso, ele pode ter vários nomes. Eu vou colocar aqui três que nós podemos usar no nosso curso. Elemento inverso da adição, inverso aditivo ou oposto. Atenção, então, para esse detalhe aqui, o oposto do zero é o próprio zero. E os inteiros negativos são os opostos dos inteiros positivos. Então, relembrando isso aqui, lá da aula 2, nós tínhamos colocado esse slide aqui, nós temos os inteiros contendo os negativos, o zero e os positivos, sendo que o zero não é positivo nem negativo. E o Z, o símbolo Z para esse conjunto, foi inspirado na palavra Zahl, é uma palavra alemã que significa número. Então aqui é só uma revisão. Então, subtrair, então, no fundo, é adicionar o oposto de um número. Então, aqui, 8 menos 2, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando o 8 com o oposto do 2. Ok? Então, fica subentendido por trás dessa notação. Temos, então, agora um novo conceito, que nós vamos também poder utilizar, que é o valor absoluto, ou módulo. O valor absoluto ou módulo de um inteiro é a quantidade representada desconsiderando o sinal. Com isso, nós podemos então colocar essa nova notação aqui, né? Que o módulo vai ser representado por barras verticais ao lado do símbolo do elemento. Aí eu chamo a atenção para esse detalhe, para não confundir. Você tem que ter certeza que você está usando as barras verticais ao redor de um elemento, e não ao redor do símbolo do conjunto. Porque essa notação aqui significa cardinalidade, enquanto esse aqui é o módulo. Os valores absolutos, então, eles só podem ser positivos ou nulo. Exemplos aqui. O módulo de 3 é 3, o módulo de 0 é 0, e o módulo de menos 3 é 3. Então, sempre ou positivo ou nulo.
Agora vamos lá. Agora nós estamos preparados para começar a ver vai mudar com aquilo que nós já sabíamos, né, de alguns conceitos, e o que muda com a chegada dos negativos. Bom, o conjunto dos múltiplos se expande. Então agora nós temos é, outros elementos aqui, né? Antes nós tínhamos visto que começava do zero e ia até o final aqui dos mais infinito aqui. Bom, agora se estende para a esquerda, colocando aqui os números até menos infinito, tá? Mas números inteiros. Então houve uma expansão aqui desse conjunto dos múltiplos. E no conjunto dos divisores, então nós temos o dobro. Então, para cada divisor positivo, nós vamos ter o mesmo divisor, só que negativo. Então, a cardinalidade do conjunto dos divisores dobra. E aí, o que tem de imediato, de mudança? A definição de primo. Porque nós vimos que o inteiro n ele é chamado de primo quando a cardinalidade era, né, vimos que era 2, agora passa a ser 4. Então, por isso que tem que ter muita atenção com o conjunto universo que nós estamos lidando. Agora, entrando os negativos, então o número ele é primo se ele tiver 4 divisores. Né? Ele mesmo, e o oposto do 1 e o oposto dele mesmo. O MMC também muda. O MMC será o menor múltiplo positivo em comum. E o MDC será o maior divisor positivo em comum. E a grande mudança que nós vamos ver aqui também é que a subtração passa a ser uma operação fechada. Essa é a nossa grande mudança. Então agora ficamos sossegados porque qualquer subtração ela é possível de ser realizada. Agora, na subtração, prevalece o sinal do inteiro com maior valor absoluto. Então vamos lá. Isso é coisa que nós aprendemos lá na escola, né? Nós temos 8 menos 6. Bom, aqui nós temos o valor absoluto dele é 8, aqui o valor absoluto, ou módulo, né? É 6. Então, como esse valor absoluto aqui é maior, então, e ele é positivo, então vai ficar o sinal positivo, vai ficar menos 2. Ok, eu já sei que você sabe fazer isso. Mas vamos mostrar aqui como nós chegamos no mesmo resultado, só que de uma forma mais formal. Mas assim, nós vamos seguir as regras que nós já vimos até agora. Ok? Então a primeira modificação é essa. Então em vez de 8 menos 6, eu vou escrever 8 mais o oposto de 6. E aí nós temos o seguinte, nós vamos decompor o 8 em 2 mais 6. E agora, do jeito que está aqui, nós podemos aplicar a propriedade associativa. Então nós separamos o 2 do 6, aí agora nós temos aqui, dentro do colchete, 6 mais o oposto de menos 6. E aí nós temos a propriedade do elemento inverso. Então, nós já vimos lá na aula de hoje que 6 mais o oposto de 6 dá o elemento neutro, que é o zero. E a propriedade do elemento neutro diz que o zero mais qualquer número vai dar o próprio número. Então, olha só, eu sei que na sua cabeça, do aluno, ele já viu que isso aqui, 8 menos 6 dá 2. A gente aprende desde criança. Agora, é bom ver como isso acontece no passo a passo, seguindo as regras formais do jogo da aritmética. Então, é como se fosse um jogo que você vai dar, cada passo você utiliza uma regra possível. Ok? Então, eu não estou pedindo para você fazer isso aqui na prova, mas é só uma forma de você abrir sua mente e ver como as coisas são claras, as regras são bem claras e você, por trás de toda a operação que você está fazendo, tem sempre essas regras aqui que a gente não usa no nosso dia a dia, mas no fundo nós estamos fazendo isso aqui, nosso cérebro faz isso. Da mesma forma que 4 menos 9. Ora, vamos seguir o mesmo passo. Então, em vez de 4 menos 9, vai dar 4 mais o oposto de menos 9. Ok? Mais uma vez, vamos decompor o número maior
E aí nós temos agora aqui o menos 9 foi decomposto em menos 4 e menos 5. Agora nós podemos aplicar a propriedade associativa. E aí juntamos aqui o 4 com o oposto de 4. Pela propriedade do elemento inverso, 4 mais o oposto de 4 dá 0. Ora, e 0 mais qualquer elemento, pela propriedade lá do elemento neutro, vai dar menos 5. Então, 4 menos 9 dá menos 5. Ok? Seguindo também nossas regras. Agora, devemos ficar atentos durante a multiplicação, pois devemos seguir a seguinte regra dos sinais. Uma regra que a gente também já conhece lá do ensino fundamental, né? E o produto de positivos dá positivo. O produto de número positivo e o número negativo vai dar negativo. Aqui também, produto de negativo com positivo dá negativo. E produto de negativo com negativo dá positivo. Isso pode ser resumido de forma mais simples como sinais, mesmos sinais, fica positivo, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, né? Na multiplicação. E sinais opostos fica negativo. Ok? Aí vamos ver agora algo mais sutil. Isso aqui já exige um pouco mais de cuidado. Ok? De acordo com a regra dos sinais, nós temos 3 ao quadrado é igual a 9. E menos 3 ao quadrado também é 9. Ok? E aí, por isso eu tenho que chamar a atenção nesse detalhe. A definição de raiz quadrada muda. A raiz quadrada de um inteiro positivo n é outro inteiro positivo. Ou seja, agora entrou essa palavra aqui, ó, positivo, que está sublinhado. O inteiro positivo m, tal que m ao quadrado é igual a n. Isso evita ambiguidade. Então, eu vou resumir aqui. Não confundir as seguintes perguntas. Qual é a raiz quadrada de 9 com quais são as raízes de x ao quadrado menos 9 igual a 0? Por que eu estou colocando isso? Porque a primeira pergunta tem somente uma resposta. Qual é a raiz quadrada de 9? Uma resposta só é 3. Ok? Que isso é uma forma de chamar atenção, porque eu vejo muita gente falando assim, qual é a raiz quadrada de 9? Aí a pessoa fala, são duas, é mais 3 menos 3. Não é. É só o 3. Agora, a segunda pergunta ela tem duas respostas. Quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 9 igual a 0? Bom, aí como aqui nós temos o grau 2 da equação, então tem que ter duas soluções, então 3 e menos 3. Então, qualquer número desse 2 aqui, 3 ou menos 6, se você colocar aqui, você vai encontrar uma afirmação verdadeira. Com isso, né, com os inteiros negativos, conseguimos fechar a subtração, mas aí, como falei, existem outros problemas. Nós resolvemos um. Um outro que continua aberto é que a divisão ela continua aberta. Ou seja, nem sempre nós podemos fazer a divisão. Ok? Mesmo com os inteiros negativos, nós nem sempre conseguimos fazer a divisão. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Vamos ver como nós vamos fechar a divisão. Ok? Chegamos ao fim. Vocabulário novo foi muito pouco, só o elemento inverso da adição, o inverso aditivo, o oposto, valor absoluto e módulo. E uma nova simbologia, que é essa daqui, só isso. Então, aula curta, força em honra e até a próxima aula. Muito obrigado.